pessoal, estamos de volta para a continuação da nossa série. Como vocês podem perceber, o nosso cenário está um pouco diferente. Eu não sei, pelo menos a minha impressão é que eu estou um pouco assustador assim, mas enfim, espero que vocês não estranhem tanto quanto eu. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.300 nesse episódio de hoje. A gente está bem pertinho, na verdade, estamos em 1.297. E vamos ver quem é o nosso próximo adversário. Vamos lá. Beleza, vamos jogar aqui com o Sobolev Pavel. Vou jogar 4 nessa partida. Vamos ver como é que o meu adversário vai reagir. Então, ele jogou C5. Nas partidas que a gente jogou até agora, eu vinha tentando jogar a siciliana aberta normal, com cavalo F3 e D4. Mas eu estou pensando nessa partida de hoje em jogar alguma coisa um pouco diferente, porque eu sei que muitos de vocês jogam outras coisas aqui contra a siciliana também, né? Vamos jogar hoje o ataque Grand Prix, onde basicamente a pessoa coloca o cavalo aqui e depois esse nosso peão vem aqui para F4. O plano todo é você assim ocupar bastante espaço aqui no centro e no flanco de rei para que você consiga ter condições de atacar no flanco de rei no futuro próximo. Né? Porque é aquilo que a gente já conversou em outros momentos. A gente não pode atacar o nosso adversário do nada e sem motivo. E um motivo para você atacar o seu adversário costuma ser você ter algum espaço a mais ali no flanco de rei. E quando eu digo espaço, é você ter peões controlando o setor ali mais para o flanco de rei do seu oponente. Né? Então, por isso, esse é o ponto todo aqui do lance F4. A coisa negativa é que debilita um pouco o nosso rei a médio e longo prazo. Então, ou seja, em outras palavras, se a gente não conseguir criar essas condições de ataque num futuro próximo, o nosso rei tende a ficar um pouquinho mais fraco em estágios mais avançados da partida. Então a gente precisa tomar todos esses cuidados desde já. Meu adversário fez um lance muito provocativo aqui agora, porque geralmente a pessoa começa desenvolvendo esse cavalo, depois ela joga com D5 e só depois joga cavalo F6. A ideia é que depois que eu jogar E5, esse cavalo tem a casa de D7 para voltar. Nesse caso aqui, se eu jogar E5, ele vai precisar jogar cavalo D5. E dobraria os peões dele ali. Será que a gente quer fazer isso ou não? Eu não estou gostando tanto da posição resultante ali, porque eu jogo E5, ele joga cavalo D5, e tudo bem, eu dobro os peões dele, mas ele está desdobrando muito rápido aqui com D6 depois. Eu posso mostrar essa variante para vocês no fim da partida. Mas eu não quero jogar essa posição, eu vou desenvolver o meu cavalo. Eu não gostei tanto dessa outra posição com os peões dobrados. Meu adversário continua me provocando a jogar E5. E agora de novo estaria dobrando os peões. É interessante o que ele está me fazendo, porque está me colocando dúvidas aqui, que eu não esperava que fosse surgir tão cedo nessa partida. Tá, eu não posso deixar ele me provocar por mais um tempo, porque a questão é a seguinte, eu já não estou, por exemplo, eu queria poder desenvolver esse meu bispo, só que ele já não tem boas casas. Por exemplo, quando o nosso adversário joga D5 nessas estruturas, a gente consegue desenvolver esse bispo aqui com bispo B5 cheque. Agora, como o meu adversário manteve o peão dele em D7, bispo B5 é um lance que não faz sentido, porque estaria muito no vazio, né? Então aí ele iria atacar com A6 e o meu bispo não tem para onde ir. C4 também não é uma boa diagonal, porque ele é atacado com D5. E E2 é uma casa muito passiva, então como meu adversário está começando a me deixar sem opções, eu acho que eu vou ter que aceitar a provocação aqui dele. E vou precisar jogar E5. Porque caso contrário, eu precisaria desenvolver meu bispo para alguma casa passiva. Aí eu vou precisar capturar. E depois que ele retomar, a gente vai começar a luta aqui pelo centro com o lance D4. Bom, o meu plano a médio prazo aqui é jogar bispo D3 e depois fazer o roque. Porque assim, o plano B seria eu jogar peão por peão, bispo por peão e capturar o peão dele aqui de D5. Ou seja, ele realmente, com o lance roque que ele fez, ele realmente sacrificou o peão de D. Eu não sei se de maneira intencional ou não, porque ele jogou muito rápido. Mas a questão toda é que eu não sei se eu quero capturar esse peão, porque eu estaria atrasando o meu desenvolvimento.
Então a variante seria algo como peão por, bispo por, dama por D5, e meu adversário poderia fazer um lance como dama B6 ou D6. E eu realmente não sei se eu quero permitir o meu adversário fazendo esse tipo de coisa, porque o meu rei está no centro ainda, né? Eu estou com um pouco de dificuldade para rocar nessa posição que a gente está falando. Então talvez eu vou desenvolver normal, com bispo D3, né? Então vamos lá. Esse lance parece saudável. E vamos ver como é que ele vai reagir aqui, porque ele tem a opção de jogar C4, mas aí ele estaria perdendo muita pressão ali no centro. O lance mais natural seria desenvolver com cavalo C6 normal. E tem esse lance D6 também. Aí aqui a gente vai chegar numa situação que eu não sei nem se eu queria que chegasse, para ser sincero, porque eu tenho dois lances para fazer. Eu posso rocar, ou eu posso jogar H4 com a ideia de iniciar um ataque ali com o cavalo G5, por exemplo. Mas eu não sinto que eu estou preparado para fazer esse tipo de coisa ainda. Ou seja, que a minha posição está pronta para esse tipo de ação. Eu acho que a gente não vai poder jogar H4 aqui ainda. Parece muito prematuro. Por outro lado, eu não estou gostando da minha posição depois de roque e cavalo C6, porque todo o meu centro estaria sob pressão, né? Sem dúvidas, essa não é uma posição particularmente confortável para mim. Eu posso sair capturando esses peões aqui no centro, mas aí de novo eu estou aliviando a pressão aqui para o meu adversário, eu não sei se eu quero isso. Então eu vou rocar. Vamos rocar por enquanto. Que parece o lance mais sensato aqui a se fazer. Percebam que assim, tem alguns peões para capturar no centro, mas eu não estou capturando nenhum. Isso é uma coisa importante. Se você não vê sentido em capturar os peões do seu adversário quando eles estão em tensão desse jeito, você não deve capturar. Porque muita gente acaba capturando esse tipo de peão só por tomar, sabe? Então, está se sentindo muito incomodado, vai e toma o peão logo. Só que nessa você acaba aliviando para o seu adversário. Percebam que vocês estão observando essa partida pela minha perspectiva. Olha quantas dúvidas eu estava tendo até agora, né? Porque os peões podiam se tomar. Agora que ele faz isso, aí tira um peso das minhas costas, né? Eu posso simplesmente agora capturar esse peão e eu não tenho mais que me preocupar com todas aquelas capturas. Não que a posição dele seja ruim aqui, tá? Inclusive, não é. Mas comparado com o que estava ali atrás, eu estou bastante satisfeito aqui com as mudanças que aconteceram. Porque, ok, agora eu estabilizei o meu centro, eu posso voltar a pensar em desenvolver as minhas peças. Porque até então eu precisava fazer alguns cálculos para garantir que eu não estava perdendo nada. Sendo assim, agora a gente pode resolver os problemas de maneira mais paciente a partir de agora. Bom, problema número 1 é essa cravada, então eu vou jogar H3. Vamos questionar esse bispo para ver para onde ele está pensando em ir. E depois de bispo por eu vou tomar de dama, que desenvolve a minha dama e ainda por cima ganha um tempo. E depois de C4 eu não tenho muitas opções, porque eu tenho duas casas, ou essa ou essa. Mas bispo F5 parece que G6 é muito chato. E aí meu bispo ficaria meio preso ali em G4. Tudo bem que para ganhar o bispo ele precisaria jogar H5, que é um lance que estaria expondo muito esse rei dele. Ok, esse é um lance. E o outro é bispo E2, que é um pouco mais tímido, mas talvez seja um pouco mais seguro no sentido de não perder o bispo, né? Vamos voltar para cá. Eu estava achando o bispo F5 muito esquisito. Esse cheque é um pouco estranho. A gente vai conversar sobre isso em algum momento, mas esse tipo de cheque você força o rei do seu adversário a ir para um lugar mais seguro. Ou seja, talvez rei H1 e rei H2 são lances que eu já faria de qualquer jeito e ele está me forçando a fazer isso. Tá? Então, geralmente não vale muito a pena dar esse cheque só por dar desse jeito. Né? Você acaba ajudando um pouco o seu oponente. Então aqui eu vou jogar C3 porque eu quero cobrir a casa de D4, não quero que ele faça cavalo D4. E agora eu estou pronto para começar a pressionar esse centro aqui dele finalmente, né? Depois de todo
Depois de toda aquela tensão que aconteceu, eu finalmente posso começar a pressionar esses peões do centro. Esse lance é possível, mas agora está caindo aqui, né? Eu não estou vendo nenhum problema específico em capturar esse peão, então eu vou capturar. E o próximo passo é tentar desenvolver esse bispo de alguma maneira. Esse lance, eu acho que ele esqueceu que o cavalo está caindo, né? Porque dama por C6, B toma C4, ele está caindo aqui em C5. Então olha só, né? O cheque que ele deu ali não só levou o meu rei para um lugar mais seguro, como nessa variante vai atrapalhar um pouco ele, porque ele está um pouco vulnerável aqui em C5. Percebam que se o bispo tivesse em E7, pelo menos ele não estaria perdendo uma peça. Aqui ele está, né? Porque aqui o bispo está caindo de maneira gratuita. Então, assim, esse cheque que ele deu em C5 foi realmente um lance que acabou colaborando muito aqui com a minha posição. E agora a gente tem uma peça a mais e assim, a posição toda está sob controle, né, finalmente. Essa está sendo uma partida realmente muito interessante. A gente vai dar uma... depois que a partida encerrar, a gente vai dar uma olhada ali em alguns momentos, porque houveram momentos de muita tensão realmente até aqui. Então, vou jogar bispo F2. E depois de dama E7, como a gente tem uma peça a mais, a gente vai tentar simplificar e trocar as damas dessa forma, facilitando aqui a nossa tarefa de converter a vantagem em vitória. Dama E6 é um lance possível, mas agora eu vou capturar a dama aqui com dama E6. E quando ele tomar de volta, a gente vai proteger esse peão com bispo E3. E agora o plano é simplesmente melhorar a minha posição lance a lance. Então eu vou jogar torre D2, vou trazer essa torre para a partida. Depois eu vou centralizar o meu rei. E lentamente a gente vai conseguir avançar esses peões e transformar essa vantagem em vitória. Eu acho que ele está planejando jogar A3. Eu vou impedir que ele jogue A3. Agora a gente vai centralizar o nosso rei. Porque o rei nos finais se torna uma peça de combate. Então a gente deve trazer eles aqui para o centro da luta. Então rei F3. Agora a gente leva esse rei para cá. E o próximo passo é começar a capturar esses vários peões soltos que ele tem. Esse. Todos esses peões estão soltos um do outro. Se bem que eu acabei de mudar de ideia, porque eu acho melhor tentar trocar as torres, desculpa. Porque isso estaria facilitando muito aqui a nossa tarefa de evitar contra-jogo. Que é a preocupação número 1 no fim das contas, em posições como essa. Você evita o contra-jogo do seu adversário, porque sem contra-jogo fica muito mais tranquilo de ganhar a partida. Agora a gente vai capturar os peões da maneira que a gente tinha prometido ali atrás. Esse dá para ser capturado também. Assim como todos os outros na sequência. Torre por. Torre por. E os peões estão realmente caindo aqui um por um. Esse a gente vai jogar G6, cheque. Torre por, e agora vai cair a torre dele. Olha, ele pode colocar um golpe, não colocou o golpe. Eu vou mostrar para vocês o golpe depois. O meu adversário perdeu a oportunidade de me colocar... Vamos começar desse momento, porque olha como no xadrez sempre dá para você lutar até as últimas consequências, né? Porque esse aqui seria uma maneira de tentar resistir na partida muito interessante. Tudo bem, eu posso dar mate aqui com torre H6. A gente não está negando que as brancas estão ganhas aqui, mas a questão é que se eu tomar a torre, afoga, né? Então, assim, como eu já estava planejando capturar a torre, esse poderia ser um golpe muito interessante que ele poderia deixar. Só que assim, quando a gente desiste de lutar na partida e começa só a fazer os lances por fazer, aí já não é mais uma luta, né? A gente já não está mais tentando colocar obstáculos. A gente está só fazendo lances por fazer. E aqui a gente pôde observar isso nesse finalzinho, porque ele não aproveitou a chance e fez um outro lance que perdia de maneira muito mais direta, né? Bom, essa partida foi muito tensa, para ser sincero, ali no início. Eu vou até voltar um pouquinho.
Porque assim, tudo começou com essa estratégia curiosa aqui que ele fez de me provocar a jogar E5. Eu não quis no primeiro momento, mas aí mudei de ideia. É, depois eu mudei de ideia com esse lance E5. E aqui, pessoal, tinha uma decisão crucial para tomar, porque assim, eu poderia tomar em C5 e capturar esse peão dele aqui do centro. Mas eu não gostava muito dessa posição, porque tudo bem, eu tenho um peão a mais. Mas assim, apesar do peão a mais, o meu rei está muito mal aqui em E1, né? Então eu achei que ele poderia jogar D6 aqui, ele tem um desenvolvimento muito livre. Cavalo C6, bispo E6, ele tem uma boa compensação aqui pelo peão, e o meu rei está muito vulnerável aqui em E1. Lembra que eu falei para vocês que se você não consegue atacar o seu adversário nessa abertura, o rei tende a ficar meio vulnerável em algumas variantes? Aconteceu nessa partida. Porque como eu não consegui atacar ele, o meu rei começou a se tornar um problema em algum momento, né, por conta da presença aqui do meu peão em F4. Ao invés dele estar aqui em F2, né, protegendo o rei e possibilitando o roque. Porque roque, por exemplo, é um negócio que eu não posso fazer nessas estruturas, né? Já que seria ilegal, porque o bispo está pegando aqui a casa de G1. Então eu não gostava muito dessa posição, por isso que aqui atrás eu decidi... acabei avançando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Por isso que aqui atrás eu decidi só desenvolver as minhas peças. Um golpe que eu pensei que eu poderia tentar aplicar nele é se ele fizesse lances bem descuidados, como por exemplo o cavalo C6 e depois CD4. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na posição, porque aqui tem esse sacrifício que é muito temático. Por isso é importante jogar H4, tá pessoal? Não expliquei ali atrás, mas vocês já vão entender. Que joga rei por H7, cavalo G5 cheque. Esse é o golpe que eu tinha em mente ali atrás, porque esse bispo por, aí eu tomo com o peão de H e é cheque com a torre de H1. Olha a importância de não ter rocado ainda. E depois de rei G8 vem dama H5. E eu estou dando mate lá embaixo, né? Então, claro, e se ele voltar o rei para G8 não adianta nada, porque a dama está chegando do mesmo jeito. Mas aí o que aconteceu? Ele jogou, no lugar disso, ele fez o lance D6 e agora nada faz sentido mais, porque se eu jogar H4 e ele capturar, a mesma variante não funciona. Porque esse bispo por, ele joga rei por. É muito importante para vocês entenderem que, apesar desse golpe ser típico e elegante, ele não funciona sempre. Aqui, por exemplo, não funciona, porque o rei volta para G8 e quando eu jogar esse, como ele jogou o lance D6, ao invés de cavalo C6, aqui ele tem bispo F5, defendendo o mate, e eu estou completamente perdido, porque o bispo dele vai voltar para G6, expulsando a minha dama dali, e aí eu vou ter uma peça menos inteira, né? Então eu precisei desistir dessa ideia de H4, eu precisei rocar. E D toma E5 foi um lance muito colaborativo, porque é uma coisa que a gente vinha conversando antes dele tomar a decisão, né? Existe uma tensão muito chata aqui no centro. Todos os peões podem se capturar. Geralmente, se você cede primeiro e faz a captura, você demonstra que você não está suportando mais aquela tensão, né? E geralmente você acaba aliviando ali para o seu adversário. Eu fiquei muito aliviado quando ele tomou o peão. Estava muito mais preocupado com ele fazer esse lance cavalo C6. E para ser bem sincero, eu não gosto muito da minha posição aqui. Porque eu não vejo muito como é que eu posso aliviar a tensão de maneira inteligente, sabe? Porque se eu capturar esse peão, ele me dá um drible e toma esse. Parece que ele ia tomar outro, ele toma na outra direção. E depois de F toma E5, bispo por C5, cheque. Rei H1, ele joga bispo G4, por exemplo, e ele tem um ótimo desenvolvimento aqui, Bom, tudo bem, essa posição também não é o fim do mundo, né? Eu vou jogar bispo F4 e o jogo vai seguir. Mas, para ser muito sincero com vocês, eu não gosto muito dessa posição aqui, porque ele conseguiu desenvolver todas as peças dele sem nenhum tipo de problema, né? Então, a gente falhou aqui em colocar problemas para o nosso adversário desenvolver as coisas dele. Então, claro, e se eu tomar em D6, de novo, o meu peão em E5 era um peão que tomava espaço dele e eu troquei o peão sem mais nem menos, né? Então, tudo isso são concessões, viu, pessoal? Então, são lances que eu não gostaria de fazer. Então, por isso que cavalo C6 me colocaria em um dilema aqui muito grande. Mas aí, quando ele tomou aqui em E5, tirou um grande peso realmente das nossas costas, né? Porque agora
D5 e pronto. Não tem mais nada ali para pensar. Está resolvida a situação do centro. Ele fez essa troca que me dá o par de bispos também. Então ele foi tomando algumas decisões aqui que foram realmente piorando a posição dele de maneira gradual, né? Agora tem um par de bispos também. Esse lance faz sentido, né? Volto o meu bispo para uma casa mais passiva. Já esse cheque não ajuda, né? A gente tinha mencionado que é melhor continuar desenvolvendo e deixa esse cheque aqui para um momento realmente oportuno, né? Caso contrário, a tendência é eu tirar esse rei daqui sem você nem precisar dar cheque. Então aí você acaba ganhando um tempinho. Mas ele não se aguentou, ele acabou dando o cheque. E depois de cavalo C6 e C3, acho que aqui o branco já está sob controle, porque eu não vejo muito como ele pode realmente fazer alguma coisa agora. E está chegando torre D1, eu tenho par de bispos, realmente as coisas melhoraram muito de lá para cá, a gente não tem nada do que reclamar, com certeza. E a partir daqui, depois de torre D1 caiu o peão de D, né? Então veio o D4, agora caiu esse aqui de C, e esse aqui foi o momento decisivo que caiu o cavalo. Porque agora cai o bispo e não tem mais o que fazer. E a questão toda é que assim, tudo bem, B5 é o erro decisivo porque cai o cavalo, mas mesmo que ele fizesse um outro lance, como por exemplo dama C7, eu ainda tenho um peão a mais e eu ainda tenho um par de bispos. Então, comparado de onde a gente veio, que era aquela situação tão desconfortável, isso aqui já é um sonho, né? Um peão a mais e par de bispos e posição confortável é mais do que eu poderia pedir aqui para Deus, com certeza. Eu estava imaginando cenários bem mais difíceis ali atrás, quando a gente estava naquela posição tão tensa. Mas foi uma partida realmente muito interessante, meu adversário jogou muito bem aqui, até certo ponto, principalmente, e eu realmente gostei bastante de fazer esse experimento aí com uma abertura um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, né? Vou precisar tomar mais cuidado na próxima, porque a lição que eu tirei aqui desse jogo, principalmente da abertura, é que eu não deveria ter caído na provocação dele em jogar E5. Então, se eu pudesse voltar no tempo, digamos assim, provavelmente eu jogaria D4, ou G3 e bispo G2. E não cairia aí nessa provocaçãozinha dele, porque acabou funcionando. Tudo bem, o fato de eu ter ganhado a partida não significa que todas as minhas decisões foram corretas, né? E essa daqui, principalmente, de avançar o peão, eu não gostei muito. Era melhor ter feito alguma outra coisa, como por exemplo o D4 ou G3. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso episódio. Foi uma partida muito difícil e vejo vocês no próximo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.